Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Hoje nós enfrentaremos uma das leis vigentes mais importantes no nosso atual ordenamento jurídico. Isso mesmo, eu estou falando da lei que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, a Lei 9.099 de 1995. Essa lei ela é tão importante porque ela tem inovado desde 95 esse modelo ultrapassado de justiça conflitiva. Ela traz para nós, no processo penal, uma justiça consensual, em que princípios da oralidade, informalidade, vem com tudo. Então isso é muito importante para que a gente consiga entender que, na verdade, essa justiça consensual, ela será uma nova realidade. A tendência é que os nossos processos sejam cada vez mais resolvidos sem o conflito. Professora, mas você não trabalhou com a gente o tanto que o processo penal é importante? Eu não estou tentando mostrar a você com essa lei que o processo penal perdeu a sua importância ou está perdendo a sua importância. Ele não encontra-se numa fase enfraquecida. Não é isso que eu estou querendo abordar aqui com vocês. O que eu quero dizer é que vocês já viram que vigora no direito penal o princípio da fungibilidade. O direito penal, ele, por violar direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir do cidadão, ele precisa ser utilizado, o direito penal, ele só pode ser utilizado em último caso. Ele deve servir para resolver aquilo que é mais grave, os crimes mais graves. Então entendam, o processo penal, ele continua forte como sempre, desde 95 até agora. Porém, ele deve se ocupar com processos em que envolvam crimes mais graves, crimes que realmente devem ser combatidos pelo Estado. Tá certo? Então, essa lei ela é extremamente importante justamente porque ela inovou aí em 95 quando ela passou a tratar de medidas despenalizadoras, deixando princípios tradicionais dessa justiça conflitiva mitigados, como, por exemplo, o princípio da obrigatoriedade da ação penal, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Então é muito importante estudarmos esses artigos que eu trouxe aqui para a gente trabalhar. O que eu gostaria de dizer de início para vocês? É uma lei que trata tanto dos juizados cíveis quanto dos juizados criminais. Daí muitos de vocês acabam sempre me fazendo essa pergunta. Eu preciso ler a lei inteira, já que o que me interessa mais será os juizados criminais? O que eu digo a vocês? Claro que é importante que vocês leiam a lei inteira. Isso é bom que vocês saibam que existem juizados que vão resolver causas cíveis e criminais consideradas pelo legislador de menor complexidade. Porém, se você estiver com o seu edital aberto, que é o caso da PCDF, do DPEM, se você estiver aí com pouco tempo para se preparar para um concurso público dentro das carreiras policiais, vejam o que eu estou dizendo, dentro das carreiras policiais, tudo bem você estudar, então, apenas os artigos que tratam dos juizados criminais, que aí estão lá a partir do artigo 60, que vai tratar aí dos juizados especiais criminais. É o que nós enfrentaremos na aula de hoje. Nós estudaremos os artigos relacionados com os juizados criminais, justamente porque é o que realmente cai nas provas de concursos públicos aí relacionados a cargos que envolvam carreiras policiais. Tá certo? Então vamos aqui para os nossos slides. Como eu trouxe aqui para vocês, então, os juizados especiais, ele tem esse modelo de justiça consensual. Justiça consensual, que é aí foi uma grande novidade em 95, porém cada vez isso tem se tornado uma realidade. Cada vez mais atual, essa questão de deixarmos de lado a jurisdição do conflito e aquelas causas, aqueles crimes menos graves serem trabalhados aqui na justiça consensual. Vou te dar um exemplo, que a lei denominada Anticrime 13.964, de 2019, trouxe para o nosso ordenamento jurídico o artigo 28A do CPP, incluído aí por essa lei,
Criou-se o acordo de não persecução penal. Vejam, é um acordo de não persecução penal. Persecução penal, vocês já viram que ela é dividida em duas fases, né? A primeira, de caráter preliminar, marcada aí pelo inquérito policial, principalmente, ou qualquer outra investigação. E a segunda fase, de natureza processual, instrumental, marcada pela ação penal. É o processo penal em espécie. Esse artigo, ele trata justamente dos casos em que não terão aí a persecução penal. Então, o nome já é sugestivo. Esse artigo, ele demonstra o tanto que o nosso legislador, ele está tentando trabalhar aí com essa questão da jurisdição consensual. Então, eu só trouxe esse exemplo aqui do artigo 28A, porque é mais uma novidade que reforça aquilo que eu disse nos primeiros minutos dessa aula. O atual encaminhamento aí da solução dos conflitos é por meio da jurisdição do consenso e não desse modelo ultrapassado aí, já não mais adotado por vários países, o Brasil que ainda insiste, mas estamos acompanhando aí que ele tem perdido força. A jurisdição do conflito, ela tem perdido força. Então vamos seguir aqui. Me acompanhe nos slides. Essa lei, ela está respeitando um preceito constitucional. O legislador infraconstitucional, ao editar a Lei 9.099 de 95, ele respeitou um preceito constitucional. O Constituinte originário previu ali no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos. Togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e, que é o que nos interessa na aula de hoje, infrações penais de menor potencial ofensivo. Mediante o quê? Procedimento oral e sumaríssimo, então princípio da oralidade, princípio da economia processual, porque causas que são julgadas de maneira mais célere trazem economia para o Estado, permitindo, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau. Nós veremos a questão aí da apelação que, dentro dos juizados, aí sim serão julgados por juízes de primeiro grau, uma turma de 3 juízes. Vamos ver tudo isso no decorrer da nossa aula. O tempo é pouco, vocês sabem, eu gostaria que nós tivéssemos aqui mais tempo para poder falarmos e debatermos todos os assuntos importantes relacionados aos conteúdos que nós trazemos para a aula. Porém, aquilo que eu sempre digo, assistam a aula, mas não deixem de ler o material que fica disponível para vocês, tá bom? Lá o material está completo, então o seu estudo vai ficar muito bom caso você faça essa união aí. Assista às aulas, mais a leitura do PDF. E a leitura da lei seca também, porque não custa relembrá-los a importância de ler a lei. Então é isso. A lei 9.099 de 95, vejam aqui. Ela traz, então, medidas despenalizadoras. Medidas despenalizadoras. Tudo para evitar o processo penal. Meus queridos, nós vimos no decorrer de todo esse curso de Direito Processual Penal que o processo penal, ele traz situações muito ruins para o processado, para o acusado. Então, se a gente pode evitar a instauração desse processo penal e resolver isso o quanto antes, por que não? Então, o legislador ele foi extremamente inteligente quando ele inseriu essas medidas despenalizadoras na lei dos juizados. Exemplos dela: composição dos danos civis. O que acarreta a composição civil dos danos? A gente vai estudar isso no decorrer da aula. Vai acarretar renúncia ao direito de queixa, vejam aí, ou de representação, nos casos de ações penais públicas condicionadas a ela, com a consequente extinção da punibilidade. Então vejam, a punibilidade estará extinta. Artigo 107 do Código Penal. Além disso, nós também falamos em transação penal, que nós veremos aí na frente que é um acordo celebrado entre o MP
e o próprio agente ali, né, responsável pela conduta delituosa. O que a transação faz? Ela permite, vejam, o imediato cumprimento de pena restritiva de direito ou multa, evitando-se, assim, a instauração do processo penal. O que o legislador quis, eu peço desculpas por estar insistindo tanto com isso, mas o que o legislador quer é evitar o processo penal. Resolver isso antes, de maneira consensual. O que ele quer é acabar com o conflito. Entendem isso? Além disso, nós podemos também destacar a representação nos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas, que até então, antes dessa lei, eram ações penais públicas incondicionadas. Com a Lei 9.099 de 95, esses crimes passaram a exigir a representação. Então vejam, dentro do prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Vocês já estudaram a ação penal, vocês sabem tudo sobre representação. Caso você tenha se esquecido, não custa nada você subir aí as suas aulas, né, e assistir a aula que eu falo sobre a ação penal pública condicionada à representação. A gente conversa bastante sobre isso. Além disso, também há mais uma medida que eu gostaria de destacar, que é a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo acontece quando o processo já foi iniciado. Então, são situações, nós veremos com mais detalhes ao final dessa aula, que eu vou encerrar falando sobre essa questão da suspensão condicional do processo, vai entrar crimes de médio potencial ofensivo. Então, em regra, eles não seriam processados e julgados por essa lei, que nós vimos tem competência para resolver as infrações penais de menor potencial ofensivo. Porém, quando ela for de médio potencial ofensivo, o que vai acontecer? O juiz, mesmo depois de recebida a denúncia, pode propor a suspensão condicional desse processo. Vejam aqui, ele vai determinar a suspensão condicional do processo, submetendo o acusado a um período de prova, que poderá ser de 2 a 4 anos. Certo? De 2 a 4 anos. Vamos seguir então. Quais são os critérios orientadores e as finalidades do GCRIM? GCRIM nada mais é do que a abreviação de Juizados Especiais Criminais. É um nome muito longo para a gente ficar falando, então a gente acaba abreviando aí. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da... Então vejam aqui já, eu já destaco vocês os princípios que regem os juizados especiais criminais. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, aquilo que eu já destaquei, celeridade e agilidade, sinônimo de rapidez, objetivando sempre que possível. Olha qual é uma das finalidades precípuas, vou até trocar aqui o meu marca-texto para destacar bastante aqui para vocês. Qual é então uma das finalidades precípuas do GCRIM? A reparação do dano sofrido pela vítima. Aqui, meus queridos, a vítima começa a ganhar novamente destaque nos processos penais. Porque antes dessa lei, a vítima não era nem sequer lembrada. Ela era ouvida ali na audiência de instrução e julgamento e acabou, ninguém mais dava atenção a ela. O Estado, ele estava tão... com vontade, com ânimo para poder punir aquele autor responsável pela conduta criminosa, que ele sequer se preocupava nos danos que aquela vítima sofreu. Então aqui, com a introdução dessa lei no nosso ordenamento jurídico, a vítima ela passa a ter destaque. A finalidade do legislador, quando ele previu essa lei, foi o quê? Amparar essa vítima que teve danos. Então, não é tão mais importante aqui, vejam, apenas a punição do autor. A vítima precisa ser amparada. Então, não é uma lei extremamente especial. Ela marca pontos muito importantes que estavam perdidos. Então, vamos lá. Reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. Destacando aqui, né, as penas restritivas de direito. Então, o legislador ele quer fugir de penas que privam a liberdade, um direito constitucional, assegurado aí a todo e qualquer indivíduo, um direito tão caro a todos nós. Então, seguindo aqui. Professor, mas o que é infração de menor potencial ofensivo? Eu já aprendi que os juizados especiais criminais irão julgar
essas causas de menor, essas infrações de menor potencial ofensivo. Mas o que são elas? O próprio legislador previu o que é infração de menor potencial ofensivo, artigo 61. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, vejam aqui, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais. Então, todas as contravenções penais são consideradas infrações de menor potencial ofensivo, certo? E os crimes, é que a lei combine pena máxima, aqui nós iremos analisar a pena máxima, não superior a 2 anos. Então, até 2 anos. Todos os crimes que você olhar, tanto na legislação extravagante quanto no Código Penal, que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, você já sabe que quem é o responsável por julgar esses crimes, processar e julgar esses crimes, é os juizados especiais criminais, tá certo? São os juizados que irão, então, julgar esses crimes. Pena não superior a 2 anos e todas as contravenções penais, certo? Seguindo aqui. Quando a gente fala em juizados especiais criminais e, sobretudo, quando nós entramos aí no estudo das medidas despenalizadoras que os juizados implementou, é muito importante analisar 2 leis. O Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha. Então, vamos aqui dar uma olhadinha nesses 2 artigos que eu trouxe, dessas referentes a essas leis, que é muito importante porque cai muito em prova. O legislador, ele faz de tudo para você escorregar. Mas preste atenção, fique atento que você não vai errar isso. Artigo 94 do Estatuto do Idoso. Aos crimes previstos nessa lei, os crimes previstos ali no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapassa 4 anos. Então, o que o legislador ele fez aqui no Estatuto do Idoso? Ampliou essa pena máxima combinada aos delitos. Nós vimos agora que infração de menor potencial ofensivo é aquela que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Só que o que o Estatuto do Idoso diz? Que as penas que não ultrapassem 4 anos, não ultrapassa 4 anos, será aplicado o procedimento previsto na Lei 9.099, que é o procedimento sumaríssimo. E subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do CPP. Aí o que muita gente acaba confundindo e na hora da prova o legislador fala? Os crimes ali do Estatuto do Idoso podem ser inseridos aqueles agentes que praticaram crimes contra o idoso às medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099. Então, alguém que cometeu um crime contra o idoso pode, por exemplo, ter aí um acordo de transação penal. Mentira! A única coisa que o Estatuto do Idoso diz é que para agilizar aí esse julgamento, né, nós vimos que uma das finalidades do GCRIM é justamente trazer celeridade, agilidade aos processos aí que estão relacionados com esses crimes de menor potencial ofensivo. Porém, o Estatuto do Idoso, justamente prevendo aí que o idoso que foi vítima de um crime, ele merece ter uma causa julgada mais rápida, mais célere. Então, em razão disso, vejam só, em razão disso, os crimes ali previstos, em que a pena máxima não ultrapasse 4 anos, serão julgados sobre esse rito, que é o sumaríssimo. Esse procedimento será adotado aí nos casos de crimes que envolvam o Estatuto do Idoso. Porém, as medidas despenalizadoras não poderão ser aplicadas. Imagine, transação penal no Estatuto do Idoso, né? Se realmente a intenção aí, quando editou o Estatuto do Idoso, é proteger essas pessoas acima de 60 anos, que estão em situações de vulnerabilidade. Então, pensem. A intenção, nesse caso, não é deixar de punir esses agentes que praticaram crimes contra o idoso. Então, a única coisa que vai acontecer será adotado o procedimento sumaríssimo. Pronto. Medidas despenalizadoras dentro do Estatuto do Idoso não podem ser aplicadas, ok? Da mesma forma acontece quando envolve aí violência doméstica e familiar contra a mulher. É muito importante a gente estudar a aplicação dessa lei nos crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Então, independente da pena. Ou seja, pode até ser uma infração de menor potencial ofensivo, porém, se a vítima for uma mulher,
Dentro dos casos que envolvam violência doméstica e familiar, não poderá ser aplicado nenhuma medida despenalizadora. Isso despenca em prova. Eu até vou marcar aqui. Isso despenca em prova. Não, mas vocês não têm noção tanto que isso cai em prova. Porque, assim, existem muitos crimes de menor potencial ofensivo que a vítima sofre, né? A mulher, aí, em situações de violência doméstica, acaba sendo vítima. Crime de ameaça, lesão corporal leve. Porém, mesmo esses crimes que são considerados de menor potencial ofensivo, que em regra seriam julgados pelo GCRIM, não podem, prestem bem atenção, não podem ser oferecidos aí medidas despenalizadoras a quem praticou esses crimes contra essas mulheres, ok? Seguindo aqui então, o artigo 69 e seguintes começa a tratar aí da fase preliminar, né? O início aí do julgamento desses crimes de menor potencial ofensivo. Vejam aqui o que traz o artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. Eu acho muito importante eu destacar isso aqui. É o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Crimes de menor potencial ofensivo, nós vimos isso quando estudamos prisão em flagrante. Nos crimes de menor potencial ofensivo, não é instaurado inquérito policial. Vai se lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. Isso é outro pega de prova que muita gente cai, mas você não vai errar mais esse tipo de questão na hora da prova, tá bom? E o encaminhará imediatamente ao juizado. Então, a autoridade policial recebeu ali uma situação de flagrante delito que envolva um crime de menor potencial ofensivo. Ao invés de ele autuar esse agente em prisão, autorizando ali a sua prisão em flagrante, ele vai lavrar um TCO e vai encaminhar imediatamente esse agente aos juizados, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Prestem bem atenção no que prevê o parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado. Isso nunca acontece na prática, né? Ele não é encaminhado imediatamente nunca. O que acontece é isso aqui, ó, ele assume compromisso de comparecer a ele. Não se imporá a prisão em flagrante. Nossa, isso é muito importante. Nós vimos que a prisão em flagrante se divide em 4 etapas. Nada impede a captura e o encaminhamento desse agente que está ali praticando um crime à delegacia. Porém, a prisão em flagrante só vai concluir quando as 4 etapas serem finalizadas. E a última dela é justamente o encaminhamento ao cárcere, né? Levar esse agente ao cárcere. Isso não pode acontecer. Então não tem como, a gente não fala aí na finalização da prisão em flagrante nos crimes de menor potencial ofensivo. Caso esse agente ele assuma o compromisso de comparecer aos juizados. Então não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Isso aqui cai em prova, despenca. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Seguindo, na audiência preliminar, então há uma audiência preliminar, nós não estamos falando aqui da audiência de instrução e julgamento, é uma audiência de conciliação, presente o representante do Ministério Público, que é o promotor, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição civil dos danos. Composição civil dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, que é o acordo de transação penal. Então, vamos ver. Composição civil dos danos, né? Eu já apresentei a introdução do que seria a composição civil dos danos, mas ela será reduzida a escrita e homologada pelo juiz, prestem bem atenção, mediante sentença irrecorrível e terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. O que eu gostaria de destacar aqui quando nós falamos dessa medida despenalizadora, que é a composição civil dos danos? Muitas infrações deixam vestígios materiais, danos materiais, prejuízos materiais ou ainda morais e estéticos à vítima. Em situações como essa, eu vou te dar um exemplo do crime de dano, artigo 163 caput lá do Código Penal. O crime de dano, né, o agente que ali deseja estragar com algum objeto pessoal da vítima, ele vai causar um dano prejuízo à vítima. Com certeza, essa vítima ela vai preferir muito mais a reparação desse dano material do que a própria persecução
execução penal desse agente. Então, isso que é a composição civil dos danos. Ela vai ser reparada materialmente, ela vai, então, ser ressarcida desse prejuízo que ela suportou. Ela teve um carro, por exemplo, todo quebrado. Vocês acham que ela vai se preocupar com a punição criminal desse indivíduo? Não, na verdade, o que ela mais está interessada é em ter aí o seu prejuízo sanado. Então, isso que se trata a composição civil dos danos, tá certo? E olha, outra coisa que é muito importante a gente destacar. No parágrafo único aí, no final, diz que esse acordo, né, o acordo de composição civil dos danos homologado, acarreta, olhem aqui, a renúncia ao direito de queixa ou representação. Ou seja, a partir do momento que a vítima aceita essa composição civil dos danos, ou seja, ela vai ser ressarcida do prejuízo material ou moral ou estético que ela sofreu com o crime, ela não pode mais, ela está renunciando ao seu direito de oferecer uma queixa-crime e dar início à ação penal contra essa pessoa, tá bom? Então, essa é uma das consequências. E aí, em razão disso, a punibilidade desse agente estará extinta. Transação penal. A transação penal, meus caros, é um acordo celebrado entre o Ministério Público, nos casos das ações penais públicas, ou do próprio ofendido quando nós estamos diante de crimes de iniciativa privada. Veja o que prevê o artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, isso aqui é muito importante. Porque a gente só fala em transação penal quando não é o caso de arquivamento. Porque se o caso é atípico, por exemplo, essa investigação precisa simplesmente ser arquivada. Tá certo? Nós só falamos em transação penal quando há, então, aí, condições para a ação penal. Mas aí, com base na justiça consensual, foi preferível fazer esse acordo de transação. O Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou apenas as multas a ser especificado na proposta. Então é isso que vai acontecer. Para se evitar o processo penal, para que o MP não ofereça a denúncia, entendam que ele tinha todas as condições para oferecer a denúncia. Todas. Porém, ele preferiu fazer esse acordo com o agente aí que praticou a conduta delituosa, tá certo? Então é isso que o MP vai fazer. Ele vai virar para o agente que praticou o crime de dano, por exemplo, e vai dizer, olha, você aceita evitar o processo penal e receber aí já a aplicação de uma pena restritiva de direito ou multa? Aí você deve até estar se perguntando, no início, quando eu estudava direito, lá 10 anos atrás, eu ficava me questionando, mas é óbvio que ele vai aceitar. Acontece, meus caros, que existem situações em que o agente não aceita. Isso acontece muito nos crimes contra a honra. Então, um crime de calúnia, por exemplo, em que há aí o oferecimento dessa proposta de transação penal, o agente pode simplesmente não aceitar porque ele sabe que ele é inocente. Então, ele deseja passar pelo processo penal, ser inocentado, e aí sim oferecer aí, né, uma denúncia por denunciação caluniosa contra essa vítima, que aí passa a ser, então, autor de um crime. Vocês entendem isso? É por isso que essa proposta de transação penal, por mais benéfica que pareça ser, precisa ser aceita. Porque acontece desse agente não ser culpado desse crime e ele deseja provar a sua inocência para então poder entrar aí representar aí para que o MP então ajuize uma ação penal pela denunciação caluniosa, tá certo? Seguindo então, não se admitirá a proposta, porque há casos em que não será admitida essa proposta de transação penal. Ter sido autor da infração condenado, a pena privativa de liberdade, aqui por sentença definitiva, ou seja, com trânsito em julgado, ter sido agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa. Então, vamos supor, o agente teve aí o acordo homologado de transação penal. Nos próximos 5 anos, ele não pode mais ser beneficiado com esse acordo, tá certo? Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, tá certo? Ser necessário o suficiente a adoção dessa medida. Então, pode ser que o MP, mesmo ele tendo esses requisitos para oferecer essa proposta de transação, ele veja que os antecedentes, a conduta social, não é indicável aí na situação concreta a aplicação desse acordo. Então, ele acaba oferecendo a denúncia. Na ação penal de iniciativa pública,
quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da transação penal, que eu acabei de dizer, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Então, o que vai acontecer? Se não for o caso de composição civil dos danos, se não for o caso de transação penal, o que vai acontecer é, vai ter o processo penal. Só que aí o procedimento usado será o sumaríssimo, que é um procedimento mais célere, informal, tá certo? Então, o MP vai oferecer denúncia e o juiz vai aceitar ou receber. Dessa decisão que recebe ou rejeita a denúncia, cabe a apelação. Está previsto lá no artigo 82 dessa lei, tá bom? Cabe a apelação, que será julgado por uma turma de 3 juízes, aí juízes de primeiro grau, tá certo? No prazo de 10 dias. Então, cabe a apelação no prazo de 10 dias. Isso cai em prova bastante. Seguindo aqui. Deixa eu ver, suspensão condicional do processo. A última coisa que a gente precisa estudar aqui, que eu não posso deixar de falar com vocês, né? O meu tempo aqui já está esgotando, mas eu preciso falar disso aqui com vocês. Suspensão condicional do processo. Ou simplesmente sursis processual. Vejam o que prevê o artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada. Aí aqui, prestem bem atenção. O que será analisado é a pena mínima. Transação penal, nós iremos utilizar o quê? A pena máxima, que não pode ultrapassar 2 anos. Quando nós falamos em suspensão condicional do processo, nós não iremos analisar mais, ali no preceito secundário do tipo penal, a pena máxima. A gente vai analisar a pena mínima. Pena mínima for igual ou inferior ao ano. Isso aqui é o conceito das infrações penais de médio potencial ofensivo. Então, nos casos em que a pena mínima combinada seja igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo. Então, vejam, já foi iniciado o processo porque teve aí o oferecimento da denúncia. Só que o MP viu que existem aí requisitos, condições, em que seria muito melhor suspender esse processo penal. E aí, esse processo poderá ser suspenso de 2 a 4 anos, olha aqui, de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado e não tenha sido condenado por outro crime, presentes aí alguns outros requisitos previstos no Código Penal. Então, vejam, infrações de médio potencial ofensivo serão julgados por essa lei. Procedimento sumaríssimo, tá certo? E aí vai ser proposto a suspensão condicional desse processo. Pena mínima que é analisada. Nos casos de transação penal, é analisada a pena máxima. Se a pena máxima ultrapassou 2 anos, mas a mínima permanece ali em 1 ano, nós podemos propor suspensão condicional do processo, tá certo? Existem aí os requisitos que estão previstos no parágrafo 1º, peço que você leia atentamente todos eles. Uma das situações é justamente a reparação do dano, para ver que realmente a finalidade dessa lei é justamente a reparação do dano sofrido pela vítima. E aí, após tudo isso, esse período de prova de 2 a 4 anos, que estará sujeito ao agente do crime, se ele não praticar nenhum crime, se ele respeitar tudo o que foi proposto ali nessa suspensão do processo pelo juiz e pelo promotor, esse processo ficará suspenso por tempo indeterminado. Não vai mais correr a prescrição, então acaba. Esse processo é extinto, extingue-se a punibilidade nos termos do artigo 107 do Código Penal, tá certo? E existe ainda 2 tipos de revogação. Eu preciso falar isso aqui com vocês. A revogação, ela será revogada e poderá. Essa aqui é a revogação facultativa, e essa é a obrigatória. Cometeu crime no curso do período de prova. O beneficiário, ele terá, prestem bem atenção, ele terá essa suspensão revogada. Volta o processo e ele será, processado normalmente. Caso ele cometa uma contravenção penal, o juiz irá analisar se ele vai ou não dar sequência ao processo ou manter aí essa suspensão. Tá certo? Bom, meus caros, eu fico por aqui, me despeço de vocês. Espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas quanto a essa lei tão importante, mas não deixem de estudar o material que eu mesma preparei para vocês. Lá eu coloquei, além disso que nós trabalhamos na aula de hoje, muito mais detalhes. Lá está cheio de questões também
Então não deixem de ler esse material, tá certo? Eu te encontro na próxima aula, caso nós tenhamos essa oportunidade de trabalhar o processo penal novamente, senão eu me despeço por aqui, foi um prazer estar com vocês. Até mais!